Olá, este é o Você Pode, o podcast do curso de Direito da Unifeob. Eu sou o João Fernando Palomo e por aqui nós estamos tentando mostrar para todo mundo o lado B do pessoal do curso de Direito. Às vezes pode ser que seja o lado A também. Estamos focados em mostrar aspectos pessoais da vida de cada um para que você saiba que por trás do professor que você vê na sala de aula existe um ser humano que tem características que muitas vezes se assemelham às suas. O professor Carlos Alberto Ciacco de Moraes é o nosso convidado de agora. Ele é advogado de longa carreira, formado na casa, e ele está dentre aqueles que já receberam o selo de 20 anos de instituição. 25. 25 agora? Já recebi. Então tá bom. Devo chamá-lo de Dr. Moraes, Dr. Carlos Alberto, Beto, como a esposa dele chama, ou devo te chamar de Twin mesmo? Twin, pode ser, não tem problema nenhum. Quem que é o Dr. Carlos Alberto Ciacco de Moraes pelo Twin? Pelo Twin, na verdade, o Twin é um apelido que veio de infância, né? Então eu carrego esse apelido já de longa data. E o Carlos Alberto acabou resolvendo, né, tomar um rumo na vida depois de curtir viagens e mais viagens, prestando vestibular nesse Brasilzão, né? Resolvi vir fazer direito. Parei, falei, chega, e vou fazer direito na FEOB. Então, o Carlos Alberto é um produto do Twin, né? Que depois de passear bastante veio fazer direito, fez e trouxe isso para minha vida, né? Até hoje estou advogando aí. Você é casado, tem 2 filhos? Casado, 2 filhos. Netos ainda não tem, né? Netos ainda não tenho. Um deles fez direito. Está fazendo psicologia agora. Está gostando muito do curso de psicologia. Está no quarto semestre, né? O outro é médico e já começando a clinicar aqui na região já bastante. Formou em 2016, já tá encaminhado. Doutor, por que você resolveu ser advogado? Na verdade, foi uma busca que eu comecei a fazer já há tempos anteriores. E eu acabei vendo na advocacia, para você ter uma ideia, eu tinha bastante amizade em razão do Clube de Rádio Amadores de São João da Boa Vista. Eu tinha bastante ligação com o Celso Sanseverino, Joel Biotto, entre outros advogados que faziam parte do Clube de Operadores do Rádio Amador, em São João da Boa Vista. Então eu acabei frequentando bastante o escritório do Joel e do Celso, ali na rua Tiradentes, não, como chama? Do Recreativo. Teófilo de Andrade. Teófilo de Andrade, isso. E lá foi o meu primeiro contato com a área do direito, né? E comecei a prestar atenção, via eles conversando a respeito e tal. Isso me trouxe aí uma faísca, aí, uma fagulha, e eu acabei buscando fazer o direito depois. Não é que eu queria fazer fora, na verdade eu acabei fazendo concursos fora, mas vim fazer aqui. Mas você já era filho da Unifeob antes, né? Porque você trabalhou na casa, Antes, trabalhei na faculdade de filosofia, né? Com as tias e a mãe do João Otávio, né? Que eram diretoras, coordenadoras ali. Trabalhei quase 2 anos ali. Então, tenho esses 25 que eu estou contando de direito, é só o direito, né? Tem mais esse 1 ano e meio, quase 2 anos, que depois aí foi quando eu resolvi ir morar em São Paulo. Então fui para São Paulo, saindo daqui fui para São Paulo, depois morei em Campinas e vim fechar, como dizia meu pai, fechar o turismo que você fez durante todo esse tempo. Vim fechar em São João da Boa Vista. Agora você trabalha com café também, né? Também. Pouca gente sabe isso, né? Pouca eu gente sei, sabe você disso. vê que coisa chata. Você escapunchou bastante. Eu faço boa lição de casa, né? Boa lição de casa. Eu, enquanto
fazia faculdade aqui em São João, eu trabalhava com meu pai também na área de corretagem de café, que é uma profissão que ele teve por muitos e longos anos, né? Eu aprendi um pouco, aprendi a classificar café, aprendi a provar café, mas esse provar muito entre aspas, porque é uma coisa difícil. É difícil, né? É muito difícil. É difícil e é uma coisa que é bem valorizada. Bem valorizada, muito bem valorizada. Um bom provador de café hoje ganha o que ele quer, né? Porque as empresas precisam do respaldo do provador para saber qual café vai comprar, que tipo de café está comprando, quanto vai valer esse café que está sendo comprado. Então, as empresas exportadoras de café aqui no Brasil pagam muito, muito, muito bem para um bom provador de café. Mas você chegou a ter essa atividade de provador de café como profissional ou não? Não. Só fazia corretagem fazia de vez corretagem, em quando. E teve uma época da Intercontinental de Café, que era aqui em São João, onde é hoje a De Pascoal. Eu fiquei por um período lá, só para o Rogério, também filho do seu Reginaldo, que era gerente. Nós ficamos em volta lá, aprendendo a fazer. Então, toda vez que ia provar café, a gente esperava o provador oficial fazer, depois a gente ia e aproveitava a mesa que estava pronta para aprender como provar o café, né? Então, isso foi assim, bem superficial, mas foi bonito, foi legal, porque é uma coisa muito interessante. Saber classificar a bebida do café. Primeiro os grãos você classifica antes de torrar, e depois de torrado e moído e colocado para a prova, você identificar naquelas xícaras qual é a boa e qual é a ruim. Isso é complicado. E é valorizado. Tem isso ainda hoje, né? Tem. Essa é uma profissão que não vai acabar. Não vai acabar. Enquanto nós estivermos vendendo café aqui, não vai acabar essa profissão. Ô Twin, mas eu acho que a tua história, ela não pode passar sem a gente falar do meio de comunicação. Você falou agora há pouco do rádio amador. Mas o rádio amador era uma coisa que tinha bastante gente, macanudo para lá, macanudo para cá. Mas, na verdade, você foi uma pessoa que, antes de chegar ao telefone celular, você teve todos os outros meios de comunicação, né? Você teve desde o TRIM. O TRIM é o mais antigo ou não? Não era TRIM, é BIP, né? Era BIP. BIP? Depois teve TRIM, não tem? TRIM eu não tive. Você deve ter tido, sim. Não. Eu tinha um BIP que antecedeu a era do celular, né? Como é que funcionava o BIP? O BIP, na verdade, a pessoa que queria falar com você, ela ligava numa central, ela tinha que ter o telefone da sua central, ligava e falava, eu quero falar com o Carlos Alberto, com o Twin. Eles, então, acionavam um sinal que chegava no aparelhinho aqui e apitava, né? Então, eu via que alguém estava querendo falar comigo. O que eu fazia? Ligava na central e tirava a informação de quem queria falar comigo para mim dar o retorno. Ligava do telefone fixo, né? Porque naquela Exatamente, época não tinha celular. Então era uma coisa assim, mais por uma questão de, sei lá, de falar neurose é muito pesado, mas é assim, de querer saber se está tudo bem com todo mundo a toda hora, né? Isso, depois que veio o celular, piorou, né? Porque eu quero saber se está todo mundo bem a toda hora e se estão, onde estão, se estão, chegaram onde foram, né? Então, assim, isso virou uma cobrança minha mesmo a respeito desse sistema, que depois o celular agora tirou toda essa preocupação, né? O celular trouxe isso aí para uma forma boa de se falar, uma forma boa de se localizar, para uma forma boa de você ter informação a respeito de quem você quer. E o BIP tocava muito? Tocava, no começo tocava. Depois foi surgindo o celular, aí, lógico, dispensei, porque... Não, mas, Twin, até chegar ao celular, o BIP é bem anterior, né? Aí não tinha o Teletrim também? Tinha alguma coisa, eu não sei se ou eram exatamente. Eu acho que eram concorrentes. Porque tinha que montar uma central de BIP aqui em São João para poder... Eu não lembro se era aqui em São João exatamente, mas de qualquer maneira tinha uma central que você discava para receber os recados. As pessoas podiam deixar recados, ou pediam para que eu ligasse, desse retorno em tal telefone, porque aí era um contato
via telefone, como você mesmo disse, né? Não tinha celular na época. Então, eu tinha que ligar na central, saber qual era o recado e dar o retorno para quem estava me pedindo. E antes do celular teve o e-mail também, né? Antes do celular? O sim, e-mail veio não, junto. o e-mail veio que... Eu me lembro que também eu recebia bastante e-mail seu. recebia. Na época da... nós já tava... E-mail era você e o Emílio, né? Que vocês tinham escritório juntos. Escritório juntos, Na verdade, o e-mail, eu acho que veio praticamente junto com o celular. Quando me falaram em celular, quando me falaram em internet, eu demorei para entender bem como é que era o funcionamento do negócio, porque ela surgiu em razão de guerras, em razão de necessidade, né, na frente de combate, da comunicação de soldados e tudo mais. E aí veio para cá e, de repente, surgiu na nossa frente algo que a gente não conhecia ainda, né? Então, lembro que foi assim, eu falei, eu não vou nunca aprender a mexer com isso aí. Tudo que é novo a gente fala isso. Né? Fala isso, exatamente. Falei, isso aí é coisa... para quem tem muita técnica, eu não vou saber mexer nisso. Mas se acostumou. Acostumou. Aí quando veio o celular... Sim, aí o celular fechou. Você tinha um 9775. Um 9775, Era esse tijolão, né? Parecia um tijolo mesmo, Era uma arma, né? Uma arma branca, né? Porque se você jogasse na cabeça do cara, você desmaiava ele. Era um celular razoável, que a bateria durava em torno de umas 2 horas, você vivia com o carregador na mão para carregar, porque na bateria não tinha tempo, pouco tempo a bateria tinha, então você tinha que ficar recarregando o dia inteiro para ter sinal e rezar para ter sinal onde você estava, né? Porque o sinal era restrito. Por exemplo, aqui em São João você tinha bom sinal na área central. Você saía para os bairros, e São João tem uma topografia um pouco delicada, né? Ou indelicada. Né? É indelicada, é verdade. Então, você não tinha sinal. Em certos bairros aqui, acho que até hoje acho que não pega celular. Então, o sistema difundiu, mas existe uma dificuldade, ainda você percebe, em razão de relevo. Você estando no meio de uma serra, no meio ou no fundo de uma área acidentada, às vezes você não tem sinal. Você percebe que você pega o celular e ali não fala. Tá difícil para falar de todo jeito, mas ali às vezes é pior ainda. O serviço também é muito mal prestado, né? Muito ruim, né? A verdade é essa. É muito ruim. Ele só é bem prestado quando você recebe ligação que você não quer receber, vendendo produto. Exatamente. Não, e você sempre tem dificuldade. Ontem na banca estava o Diogo, estava a Rosana, a Camila. A Camila estava, antes de começar a banca, ontem à noite, e ela estava com um problema de internet. Ela não conseguia acessar, e ela era a presidente da banca. Quer dizer, então, você vê que até hoje a gente tem umas dificuldades aí que judiam um pouco. Agora, além dessa paixão por comunicação, você também tem um outro gosto, que é avião. Você vê que é coisa simples, tudo é coisa simples, né? Não, mas avião é bem mais caro, né? Bem Você ainda mais. tem essa paixão? Eu tenho essa paixão. Essa paixão é antiga, né? Você assiste muito vídeo de avião, Tom? Bastante, bastante. Você vê no meu computador de fim de semana... Gente, essas perguntas que eu estou fazendo para ele contar, porque eu sei tudo isso, tá? Chega no fim de semana, se você abrir meu notebook e for olhar as abas que estão abertas, tem lá câmera ao vivo em Guarulhos, câmera ao vivo em Viracopos, câmera ao vivo... Eu, às vezes, entro nos aeroportos para ver o movimento de aeronaves e tal, porque sempre tem uma live cam aí disposta para o pátio de manobras, para a pista de decolagem, pouso. Então, essas coisas que eu fico olhando, às vezes, quando tem um pouquinho de tempo. Você pilota ainda ou não? Atualmente, não. Eu estou com o exame médico vencido, não posso pilotar. Mas se renovar todo o exame, né, que eu tenho um período de renovação, agora que eu vou completar 60 anos, o período diminui, né? Se é de 2 em 2 anos, agora passa a ser de 1 em 1. Você tem que ir fazer os exames, provar que você está bem para poder renovar. Por que você pegou gosto por esse negócio de avião?
Ô, João, eu não vou saber explicar, não. Eu vou te contar que, na verdade, desde muito novo. Quando novos, nós tínhamos lá um jipinho de ferro, que era de metal, que você sentava dentro, pisava no pedal lá e ele andava, você dirigia. Não sei se você chegou a ter. Tratorzinho, jipinho. Eu tive um avião que está comigo até hoje. Está na minha casa, guardado, do jeito que eu deixei, todo riscado, todo, né? Porque o metal vai estragando. Ele está guardado lá. Então, assim, eu quis comprar um avião quando era muito novo. Meu pai falava que ele foi buscar esse brinquedo em São José do Rio Pardo, numa loja que ele conhecia a pessoa lá. Que foi lá que eu vi esse avião. Eu não lembro disso. Eu não lembro que eu ter ido. Que era tão novo que eu não lembro disso. Então, eu disse que nós voltamos, a minha mãe estava junto, voltamos de viagem, e eu comecei a falar no avião. Ele foi em São José, comprou o avião e trouxe. Depois você evoluiu, que você chegou a ter um avião, né? Eu cheguei a ter um avião. Vamos caracterizar não, na verdade, é um tipo de aeronave específica para aviação desportiva, né? Que ele tem um peso de decolagem que coloca ele nessa categoria de aviação desportiva. Mas voa do mesmo jeito que os outros, tá? Tanto é que a gente saía daqui, ia para Monte Verde almoçar, voltava no final da tarde, ia para eventos de aviação na região toda aqui. Então, isso tudo a gente fazia com o avião. Não tinha problema. Ia sempre em dois lugares, o avião é limitado, né? Mas a gente ia e voltava no mesmo dia, se não tivesse um mau tempo, de repente, né? Porque avião é aquela velha história, né? Quem tem avião não pode ter pressa, tá? Porque ele pode te levar aonde você quer e de repente você não sair de onde você está, né? Vira o tempo. Eu nunca tinha ouvido isso. Vira o tempo, mas vira o tempo e as condições de voo acabam ficando limitadas e você não tem como sair para vir embora. Então você não tem que ter pressa, não, né? Ele te leva rápido, mas se você não encontrar nenhuma frente como é que fala? De tempo ruim na frente, você consegue chegar ao seu destino. E aí, de repente, lá no seu destino, você não consegue retornar por falta de condições climáticas mesmo. Tem que dormir lá para ir no outro dia. Bom, e aí depois você passou para barco. Eu queria te perguntar o seguinte: é verdade que barcos são duas alegrias? Uma quando você compra e outra quando você vende? Na verdade é. Eu falo Mas o que leva uma pessoa a comprar um barco, deixar lá no Guarujá e para dar uma voltinha de barco, ter que sair de São João da Boa Vista, viajar quase 4 horas e meia? Exatamente. Eu fiz bastante disso. Eu sei. Com a família, com os filhos. Dormíamos dentro do barco, que o barco dá condição para dormir. Ancorava num local específico lá, onde tinha energia elétrica, então você conectava a energia e tudo mais e dormia. Às vezes lá na marina mesmo, onde estava o barco, colocava na água para ficar por lá e no outro dia cedo sair para passear, alguma coisa. Então, eu tive durante uns 12 a 15 anos eu tive o barco. Aí resolvemos vender. E no final de 2019, eu acho, um pouquinho antes da pandemia, nós vendemos o barco. Eu tinha um sócio e achamos um comprador que deu negócio. Se arrependeu ou ficou feliz? Não, nem me arrependi. Assim, o ruim disso tudo é você ter essa distância para chegar lá. Isso é que incomoda um pouco, né? Então, vamos andar de barco? Vamos esse fim de semana. Tá, você tem que pensar em sair daqui na sexta para aproveitar o sábado. É uma despesinha a mais de pedágio, de combustível. A marina do barco. Você não liga muito para despesa, né? Não precisa. A despesa do barco, que é cara, porque tem marinheiro junto e tudo mais, então isso tudo custa. Mas agora esse custo já está desfeito já. E se você fosse decidir hoje comprar um barco, um avião, você comprava o quê?
Eu acho que eu voltava na aviação. Mais perto, né, Twin? Mais perto, aqui na minha mão. Acho que avião é essa paixão antiga mesmo. O barco é gostoso, é bom, você sai para passear, você vai longe e tal. Mas já aconteceu, por exemplo, de você sair para passear com tudo pronto, tal, chegar lá perto do destino, estourar uma correia do motor. Não, nada impossível de se trocar, mas dá um trabalho para trocar terrível. Então, os marinheiros já estão acostumados a arrumar isso e tal. Mas você tem que abrir caixa de motor, tudo mais, que aí acaba estragando o passeio mesmo. Qual que é mais perigoso, o avião ou o barco, na tua visão? Eu acho que o barco, ele traz um pouco de risco quando você vai sair para passear e tudo mais. Se você não olhar a condição climática, também é um problema. Para a aviação e para o barco é a mesma coisa. Os marinheiros chegam para você, às vezes, e falam: doutor, nós temos que ir embora. Mas por quê? Vai virar o tempo. Que bom. Dê razão a eles. Porque às vezes que nós insistimos, não, mas vamos mais um pouquinho. Chegamos no limite, perto da marina, para poder angarar o barco. Então, assim, muda mesmo. Eles sentem no... Eu falo que no cheiro, né? Esse pessoal que trabalha com isso há muito tempo lá, vive no mar, né? Com relação, com intimidade com barcos e tudo mais. Então, eles conhecem muito. E aí... falou, vambora. E do que mais você gosta, Twin? Hoje, por exemplo, você não tem mais barco, você fica vendo vídeo de avião, mas tem alguma coisa que você gosta de fazer a mais? Na verdade, cozinha? Não cozinho, nada. Nem forminha de gelo você faz? Nem forminha de gelo, nem água quente. A esposa é uma exímia. Por isso que eu perguntei. Pensei que você tivesse aprendido alguma coisa. Cozinha, não, a chefe de cozinha é ela mesmo. Eu prefiro comer, prefiro apreciar o resultado da alquimia lá da cozinha e tudo mais. Então, ela cozinha muito bem, muito bem. Mas tem alguma outra coisa que você faz? Por isso o peso também. Tem outra coisa que eu faço? Assim, não, chega no final de semana eu sempre quero ver se tem alguma coisa para assistir em termos de esporte, ou Fórmula 1, como automobilismo que eu gosto. Então eu sempre busco alguma coisa assim para relaxar no fim de semana. Mas hoje nada de especial, assim, nada de diferente estou fazendo, não. Acho que já fiz bastante coisa diferente. Já tá. Eu também acho que você já fez bastante coisa diferente. Já tá bom. Twin, tem alguma coisa ainda que te preocupa muito? Uma grande preocupação tua? A grande preocupação assim, filhos, família, saúde. Você também tem um filho que mora fora, né? Tá morando, tá chegando perto. Tá chegando perto. Mas você também é daqueles que quando sai, fala assim, boa viagem, avisa quando chegar? Exatamente. E eles avisam, Twin? Ou só os meus que não avisam? Raramente avisam. A gente tem que dar aquele retorninho, né? Chegou? Chegou bem? Chegou bem? Pai, esqueci de avisar. Isso me conforta um tanto que você não faz ideia. Pensei que foi só comigo que aconteceu. Não é exclusivo seu. Bom, para encerrar, Twin, papo rápido, nós temos eu vou fazer 3 perguntas que eu estou fazendo para todo mundo que vem aqui. Eu queria primeiro perguntar para você, o que você ainda faz na vida que se você pudesse, você nunca mais faria? Eu não montaria mais na direção de um carro. Eu deixaria de dirigir. Essa é a realidade. Eu gosto muito de sair para a estrada e tudo mais, mas eu gosto também de apreciar a paisagem. Eu acho que está na hora de eu deixar alguém dirigir para mim poder curtir um pouco a viagem, né? Então, a Mônica quase não dirige na estrada também, mas eu acho que, de repente, essa seria a minha vontade. Se ganhasse na Mega Sena, você contrataria um motorista? Motorista para me levar, me trazer. Eu acho que essa seria o que eu deixaria realmente fazer. Eu também detesto viajar. Viajar na estrada, dirigir na estrada. Uma coisa que dentro de São João ainda não me incomoda tanto, por enquanto. Mas eu tenho minhas neuroses.
para sair para viajar tem que ser de madrugada e não da noite, anoitecendo, amanhecendo. Eu sempre saio amanhecendo. Nunca anoitecendo. Ah, não, mas vamos sair daqui umas 10 horas da noite. Não conta comigo. Porque vai amanhecer, o dia raiou, então aí tudo fica mais fácil. Então você adianta um pouco a viagem, vai mais cedo e chega no seu destino mais cedo também. Não, mas a gente podia ter saído ontem à noite. Não, por que não saímos então ontem à tarde? Né? Mas essa é a... Se você fosse presidente da República ou se você fosse uma pessoa com muito poder por um dia, o que você faria? O que você daria o start? O que você daria começo para poder melhorar o mundo? Aí, uma providência que você tomaria de imediato? Se eu fosse presidente, eu lutaria pela paz. Porque é o que nós estamos precisando. Essa insegurança que está aí em razão desse conflito está mexendo com o mundo inteiro. E mexendo não estão percebendo, né? E mexendo não dentro da esfera bélica, não. Da esfera econômica, da esfera de saúde. Está mexendo tudo e ninguém está percebendo. O que você falou, ninguém está percebendo isso. Então eu buscaria a paz. A todo custo. Você sabe que esses dias teve uma discussão em sala de aula a respeito disso, mais ou menos, e foi da onde surgiu essa pergunta, que a pessoa falou assim, teria que lutar pela paz. Aí um aluno pegou e virou e falou assim, mas lutar pela paz poderia ser dar um tiro na cabeça do Putin? Engraçado, né? É dicotômico, mas dicotômico, sem dúvida. E agora, para terminar, o que estraga o teu dia? O que estraga o meu dia? Boa pergunta, hein? Essa você foi longe. Eu acho que, assim, dentro daquilo que a gente tem ideia de que vai fazer, por exemplo, chega de sábado, eu sou todo metódico. Eu vou na loteria, jogo meu joguinho de loteria lá para tentar aposentar mais cedo. Aposentar é bom. É bom. É bom. Com dinheiro, então, deve ser um espetáculo. Deve ser um espetáculo. Então, eu tenho a minha programação. Tirar eu fora dessa programação me deixa um pouco chateado. Não é uma coisa que eu gosto que façam, né? Eu sou metódico. E eu sei o que eu vou fazer, eu programo isso. E lá no escritório o pessoal fala que não sabe como é que consegue, que eu consigo mexer em 3, 4, 5 processos ou documentos de clientes e tal, ao mesmo tempo, né? Mas eu me organizo nisso e não quero que ninguém mexa na minha mesa. Porque eu sei que de lá é que eu vou tirar as conclusões que eu preciso daqueles 5, 6, 7 casos que estão lá. Então, é uma coisa que me tira um pouco do prumo, isso me deixa um pouco chateado. Deixa a minha bagunça do jeito que está, que eu sei onde estão as coisas dentro da minha bagunça, né? Exatamente. Doutor Carlos, foi um prazer muito grande tê-lo aqui. Para mim foi um pouco difícil, porque eu te conheço, sei dos teus gostos, sei o que você faz, sei que... Então, não foi mais assim, difícil fazer a colocação das perguntas, mas foi muito prazeroso. Foi uma honra muito grande tê-lo aqui. Você sabe da admiração que eu tenho por você, do carinho que eu tenho. Então eu gostei muito, espero que você tenha gostado também, que eu não tenho em nenhum momento te machucado. Um dia a gente fala de uma coisa que ficou para trás aí, que é da época da escola de samba. Isso gerou muita conversa também já. Uma fase gostosa da vida. É verdade, né? Nós não falamos das escolas de samba. Casca fora, que é rolo, que você fazia parte. Exatamente. Você era da direção, né? Era da direção e da bateria. Você também era músico. Bateria. Tocava Maracanã, que é o maior surdo que tem. Na segunda rodada de podcast, depois que a gente entrevistar, nós vamos fazer um só para falar da sua veia artística musical. Tá certo. Tá bom? Muito obrigado, eu que agradeço, viu, João? E a admiração também é muito grande por você. Muito obrigado. É isso aí, pessoal. Muito obrigado.